Shalom a todo o povo da Graça Divina que acompanha esse ministério de Cabinda Kunene ao redor do mundo a partir das nossas redes sociais, nosso Facebook, o nosso TikTok, nosso Instagram e o nosso canal no YouTube Igreja Graça Divina TV. Hoje, domingo, mais uma vez, terminamos nosso culto aqui dentro deste ministério com o profeta Bem-vindo Jimmy. Profeta Bem-vindo Jimmy, que está a nos ensinar acerca da estrela da progenitura. Shalom, profeta Bem-vindo Jimmy. Shalom, irmã Teresa. Shalom também a nossa mamã jornalista, Mamã Madotumba. Primeiramente, vou tocar num sujeito de oração, onde nós aprendemos acerca da bruxaria central no Congo Democrático e a bruxaria austral no deserto de Kalahari. A nossa vigília de 3 dias, o nosso tema foi direcionadamente para destruir todas as atividades que se passa no mundo das trevas. E diante a nossa vigília, depois levantou-se muitos combates. Vimos hoje na libertação da nossa irmã Benedita Bento e também na vida do profeta Bem-vindo Jimmy. Profeta Bem-vindo Jimmy, quero desenvolver mais acerca deste assunto. Obrigado pela questão. O ano tem 12 meses. Assunto desse programa do ano, eu já explico muito na igreja. Dia 31 de dezembro para entrar dia de janeiro chama é dia de destino, é dia para destruir destino estrela. Agora, dia 30 de junho, para entrar dia 1 de junho, aquele aí chama é dia de continuação pelo processo antigo. Mas quando vamos analisar dia 31 de dezembro com dia 30 de junho, dia mais perigoso é dia 3 de junho, porque aquilo é continuação de todo o processo que começou dia 1 de janeiro até dia 30 de junho. Talvez que ele seguir sua vida não conseguir, mas ele vai continuar. Ele vai continuar como? Cada dia 30 de junho tem uma reunião. Essa reunião acontece no Congo Democrático. Ali é bruxaria do África Central. Aquela reunião acontece no Congo Democrático, na província do Kasai, mas na loja. Ali tem um demônio que chama César. Toda a África, Nigéria, Costa Marfim, Benin, Senegal, Burkina Faso, Camerun, todo, parte da Angola também, Musico, Ouija, Lunda Norte, Lunda Sul, Malange, ele costuma passar naquela reunião no Congo. Agora, tem também outro parte no deserto do Kalahari, ali África do Sul, Namíbia, Botswana, Malawi, parte também da Angola, Benguela, Wambo, Ongiva, Kunene, ali costuma passar no deserto do Kalahari. Foi dirigido para demônio Hindu Sankara. Ali é onde que vai levar todo o processo, todo bruxo. Tem grupo de 10, de 20, de 50, de 100. Cada bruxo vai levar
pé do animal, ele escreve o nome de toda a família dele. Talvez pode levar cabelo, unha, roupa. Ele leva ali. Ele leva naquele demônio César. Ele vai explicar. Ali ele vai contar 2 ciclos. O primeiro ciclo chama ciclo de acusação. O segundo ciclo chama ciclo de condenação. Ele vai entrar no ciclo de acusação com lista da família do pai da mãe dele. Todo nome foi escrito ali. Vai fazer a condenação que a pessoa já estava inteiro o projeto dele. Vai aumentar mais profundeza para inteirar mais de novo. Aquilo que não conseguir, vai fazer a continuação. Até vai te conseguir. Depois dali, vai apresentar a lista. Vai pegar a lista, vai colocar na lista na outro ciclo. Todo bruxo vai virar cão. Vai começar a gritar. Significa morre, acidente, parede pode cair. Aquele grito significa está maldição a pessoa. Depois daquilo, vai pegar todo o processo, vai levar aonde? No deserto do Saara, aonde que tem túmulo, é cemitério, é prisão do projeto, que é muito cristão, que ele começou o ano muito bem, mas de repente no meio do ano as coisas piorou, mas ficou difícil, porque ele não sabia que cada primeira parte do ano tem uma travessia. Aquela travessia ali é aonde que leva projeto, leva a pessoa no deserto do Saara para inteirar. Pessoa que tem projeto grande vai inteirar. Quando não conseguir, vai fazer a condição, até vai conseguir, pode te matar, morre. Que missão do diabo é só para destruir. É aquilo que acontece dia 30, porque aquela primeira parte do ano para entrar na segunda parte do ano. O diabo sabe muito bem que Deus ele acaba muito bem. Pode começar mal, mas pela Deus plano de Deus para terminar o ano com sucesso. Agora, o diabo é inimigo do bem do homem. Ele fica só atrás do homem, só para destruir. Que o homem até vai confessar que Deus mesmo não tem poder, Deus não opera. Porque quando Deus opera, porque essa é toda situação que aconteceu. É linguagem que Gedeão usou. Quando o anjo falou, valente herói, ele respondeu, eu sou valente herói. Deus está conosco. Esse é todo o sofrimento. Porque o homem olha só na parte dele. O homem não olha na parte de Deus, olha só para o benefício da parte dele. Deus está conosco. Por isso, nós fizemos esse trabalho, vigia de 3 dias. Até nós começamos antes do dia 30. Nós começamos dia 28, dia 29, dia 30. Passou mal nessa vigília. Mas é maneira que Deus está comigo. Eu fiz a força pela vontade do Espírito Santo. Por isso essa vigília desse sucesso cancelou nossa oração, nosso altar que edificou pela família, cada família. Diabo, bruxo não tinha sucesso, não consegui para vencer na maneira que costuma vencer cada ano, porque 2025 vamos terminar esse ano com a vitória, com testemunha, em nome de Jesus Cristo. Tudo que vai fazer, toda bruxaria, pode ser da minha família, pode prometer, diabo, ele costuma tentar, mas eu nunca vi abrir a porta, em nome de Jesus Cristo. Eu sou vencedor, de dia e de noite. Pode levantar a batalha. Essa batalha levantou, mas levantou com a vitória na minha parte. Em nome de Jesus Cristo. Todo cristão levanta. Usa a vossa fé. Levanta a oração. Tenha andar com o temor de Deus. Diabo não tem poder. Obedece a palavra de Deus. Mete em prática. Vai viver a vitória. Em nome de Jesus Cristo. Porque nosso Deus é maior. Nosso Deus é vencedor. Em nome de Jesus Cristo. Merci, prophète, bem-vindo.
Merci na bato nyonso o balanda ki kilti na biso de début à la fin. Binomo bomoni nde kilti na biso elekani. Et toza toujours na thème na biso ya les 7 étoiles. Sous thème na biso ezali étoile ya naissance partie F. Bien aimé, étoile ya naissance ebimisi makambo ebele na enseignement na biso eza vraiment na makambo moko eleki makasi o evandi na bavi na biso. Toza awa na journaliste na biso Sœur Teresa, bonjour. Toza isusu na mosali na Nzambe, prophète Benvindu. Bonsoir prophète. Bonsoir Maman Dotuma. Bien aimé, binomo bomoni invité na biso eza prophète Benvindu Njime. Yende mutu akoyebisa biso makambo o biso tokotuna ye ba question pour a éclaircir biso na thème na biso comment détruire la sorcellerie africaine. Na sorcellerie africaine bien aimé ekoti makambo ebele toza na ba tribu na RDC na Loja, toza na ba désert ya Kalahari, toza na ba désert ya Sahara. Tolanda epa mosali na Nzambe oyo nini akolobela biso. Bonsoir encore prophète Benvindu. Bonsoir Maman Dotuma. Prophète Benvindu na enseignement lelo na moni kilte zaki makasi. Na veillée de prière il y a 3 jours au salaki na veillée de prière jeûne et prière et bimisi makambo belé conclusion nango niti résultat nango ezalaki vraiment lelo pour na thème oyo pesaki comment détruire la sorcellerie africaine. Na moni na nzoto ya ser na biso démon a manifesté a lobby oyo ndenge nini yo okende kosala ba jeune ya makasi boye ba inspiration na prophète Benvindu yo ozwakango wapi po jeune wana osali eza makasi ezalaki pona tokota na deuxième partie ya année inspiration ba révélation eza makasi et ningisi monde à ténèbres. Ça va, merci mingi na question oyo si programme na biso toto lexa il y a 3 jours koyamba Yesu Kristo za malamu iza mabete ya malamu mais so yambi Yesu Kristo yeba pe bitumba ya balien sali bitumba ya balien ya bitumba oyo ezali base na ba famille to botani ma famille to uti nde ebombi makambo ndoki alibanda o combattre so famille na yo collaborer kité Nzambe apesa ki programme oyoyo a programme o inspiration il y a parti à 2 siècles on a spikaka siècle accusation siècle condamnation chaque le 31 décembre ba sorcier nyonso ya Afrique nini de West kuna Cameroun Centre nyonso na parti ndamba Angola bakutanaka na Loja na Congo démocratique parce que Loja ezali moko ya ba capitale ya makasi ya monde ya bondoki na niveau ya Afrika na lo mabia na niveau ya Afrika wa Congo azali base ya sorcellerie na Afrika isa Loja parce que des mots César bawe ba misi bawe ba yemba ye César nda vandi kuna avai na Loja parti musupe na Afrika ezali parce que na Afrika tout a des déserts de Sahara na désert Kalahari désert Kalahari eza entre 4 pays Namibie Angola Afrique du Sud na Botswana ba parti ndamba Angola ba bengela tout ba wambo ba ojiva nde bakenda okuta na désert ya Kalahari ba Namibie ba mboka wana nyonso ba Malawi tout bakenda okuta na kuna désert ya Kalahari ezali dirigé par ya Hindu Sankara yena zo contrôler
Afrique australe. Mais une grande partie Afrique noire, une grande partie est à Congo, parce que Congo est la deuxième. Première sorcellerie fort en Afrique, c'est en Égypte. Le pays du Maroc en Égypte. Deuxième, c'est le Congo démocratique. Troisième, des alliés, na Kalahari aux alliés représentés dans 4 pays, mais bazoaka Afrique du Sud, des années base qu'on a. Par programme, on a salamara le 31. Nous qui sommes dans la liste de la famille, côté papa na côté maman, pendant que nous sommes dans la famille, même au botami wapi, ayebi yo, akoiba parti à Makila, na Kombo. O tenga na botama na Suisse, na botaba na Suisse, na botaba na France, na botaba na New York, ndeko oza ko salaire, o salaire ndeko. So kansane wada, bosana yango. On a botaba na Belgique, on a botaba na Allemagne, on a botaba na Japon, na Tokyo, ndeko salaire. Ayebi batu nyonso famille na ye. Kota papa na kota mai batu nyonso. Ce qui nous va permettre, le corps na zolo bela, ba ange de Shiwa kitaki na Genèse 6. Mikole ko na ko pesa ba ambassade presque na ko pesa ba ambassade et ba ya monde entier ya sorcellerie. Ba moka ino ce côté ba base ya diable c'est là kindoki. Monde mobimba. So nous va permettre na ko pesa yango. Donc, il y a na papier, liste, on a les 31. On a cercle d'acquisition. Kuna, hôtel, on a projet à mon na famille, ne ba koboma. Les restes sont projet na bango, on a papier, on a soit à longo, la deuxième cercle de condamnation. Parce que ça le groupe il y a 10, il y a 20, il y a 50, il y a 100. Quand on crime à l'effic, parce qu'on dit Koufana, Moutoua Nyatayo, Mirekwela yo, Bela go Koufa. Là la moukate, la Kelayo. Après avoir que 6 ans, comme 4 heures, de mois na César. César Kozwa, n'a pas saucé si pour ne pas aucun de si qu'on a désiré ça. Bake okunda ba projet abatu o fano sana ano succès ba kundi nyonso ba tiki yo ikabote sur le 30 juin ne ba sala la continuité parce que le 30 juin ali souka la première partie à année le 30 na le 1er juillet les ali passage à deuxième partie ba kozonga sou na loja ba kozonga desira karali mais wana ba kozonga na poso ya niama ba komboka ya famille ba la continuité ya bato ba kunda ki ba kundo sou malam bato ba correct ba chasser ce que va longa yo kana deux cercles wana toujours ya accusation ba longo wana ba kina condamnation batali apale ba koyena ilamba na yo suki manzaka na yo ba koyena ngo comme elembo ba bongo su ba mbo ba ki ba modi bino souka nango ba keso na désert à Sahara ba keso na ba tombo wana ba ke ko renforcer so ba kunda ki o 10 mètres wana ba kundo so 50 mètres o ba longa ba ko chasser o so ba longa yo do wana za makambo sala maka le 1er juillet pour na ko détruire ba vie ba yango yo mona ah mais ngana bana anena succès ane mbala moto mikana na katikata neboe mambo zo simba soute oyebite ke nini zoleka na moli pona vie na yo parce que diable a bien obeke nzambe o tozo sambela aza nzambe ya continuité asuki sara malam ato bandaki mabe ma osuki sana yo malam so diable akoya pona bloquer yo pona ah mais ndeni ngana osambela mambo zo changer te ngana osambela zo mona le côté ase nzamba sala na ete diable ki nzambe na makado miso desaka kake aluka ke a devient mutu na bilaka nzambe a devient mutu na volonté nzambe mutu afinga nzambe kwani yazwa mutu a profiter a détruire mutu donc c'est une révélation on appelle ça qui to sambela qui
Malgré tout, prier, on a l'excès qu'on a une difficulté. Santé Zalenga Malamute. Je m'en qui combattu avant. Il a combattu 2 jours avant. Mais, nous avons tous au bon de là. Ndenge décoré chapitre 4, verset 8, c'est lobby, tina 12. Tozali combattu, mais balongi bisoté. Bazo persécuté biso, mais tout perdete. Quelque chose qui n'est pas service et les gars malamu, n'a pas victoire, n'a succès, on a colère wana, bah qu'on réagit. La promesse nyoso to bangangote ngala bibi tumbala fina nge banda kala mama na papa na bakabona na naissance tangai bakabona nga mwana muke na mutu na vina nga bitume bandikala dona obanga bilaka diable te parce que monde zali monde ya compétition za monde ya combat na obanga le côté oazo batelanga ala la katani mbakate puissance 121 oaza katisa ngaza plus fort plus puissant que moi bandokyo mikyo bosani démon naza problème na yote na ko sumuka mais nzambe pardonner ngai pesa makasi na continuer na ko garder alliance ngana nzambe na ko perdre yango teke na zaka ça va ndeza zo pierre sile mboma bonzali na kino tena zo nga basi na komisi ba ser église bana basi na ngai ba protocole na kusha na bango na mbela na masanga so na zamu ta vie ne on est diable au profond diable okozwa ngai te na okozwa ngate na vie ya kindumba na vie ya masanga na vie ya mabe nyonso wana ozwa ngate ozwa ngate nazana nga sente mais nazo meka kubanga nzambe susenge ezali Christ ayino soyo koya Christ abika ngolu Christ azonga na yo koya na yo Christ ngana tikala te na sambela nzambe pona bokonza likolo no pona matériel epesa melinga ata bo bloquer na osanango eza yanga mais oza susina ngai royaume des cieux ne oti na ngai nazo servir pour le royaume des cieux non pour la mokilo pour la gloire à mokilo pour la pambola. Merci. Obrigado, profeta, bem-vindo, Jim. Ainda no nosso sujeito de oração, profeta, bem-vindo, Jim, que falou acerca dos costumes da família. Somos cristãos, mas ainda vivemos no costume das nossas famílias. E costumes da família muitas das vezes tem bruxaria no meio. E como nós devemos vencer os costumes das nossas famílias sendo cristãos? Obrigado, Deus te abençoa. A Bíblia diz que todo costume do mundo, da Angola não, Congo não, Nigéria não, Ghana não, mas o mundo inteiro, só vaidade e pela servir diabo. Todo costume, a nossa tradição verdadeira é Cristo na nossa vida. A nossa promessa é reino do céu. Mas hoje, costume em todas as igrejas, porque todo costume humano é pela favor do diabo. É pela favor do diabo. Verdadeiro costume é a palavra de Deus na sua vida. Comece a analisar na nossa costume, porque tem família até hoje, pai tem 5 filhas, a segunda, a terceira filha já tem marido para casar com ele, não dá ainda para casar, tem que esperar ainda a primeira filha, ainda não tem marido. É triste. Tem costume
Il m'a conseillé marido dele. Não, na nossa costume, antes de ir na casa do marido, tem que namorar ainda com seu primo, depois para ir na tua casa. Olha aí nesse costume, é bruxaria. Mas tem pastor, tem igreja apoia essas coisas. Jeremias capítulo 10, versículo 13, já explicou aquilo do costume. Todo costume é pelo benefício do diabo. Se você vê o cristão, pratica a palavra de Deus, pratica a justiça de Deus, porque toda cena, diabo criou muita cena, diabo criou muito plano para estragar a bênção do homem, porque inimigo do homem é diabo. Diabo não é inimigo de Deus, é inimigo do homem, não é de Deus. Missão dele só para continuar, até para destruir, para bloquear o plano de Deus na nossa vida. Povo de Deus, corpo do Cristo, acorda, cuidado acerca do outro costume, cuidado, de seguir o costume de Jesus Cristo. Não dá ainda para explicar muito, porque ainda tem coisas a vou explicar, ainda não acabou, mas Deus te abençoa. Merci, prophète, bem-vindo. Deuxième question, Isaboui. Prophète, o tebiso makambo mingi etali na deuxième point, mutu azana deux réussites na vie na ye. Na deux réussites wana olobeli biso makambo kombo, makambo ya makila. Mais oui oloba na biso ba famille mingi ezali derrière wana ezana coutume ezana se. Na se ya coutume ténèbre bombani na kati wana. Ndenge nyo ko expliquer peuple de Dieu pour ba comprendre coutume eza malamu to eza mabe. Ça va, merci. Mutunde azawana azana de références. Parce que nous avons tout tirango et pas Abraham. Dans Genèse 12, la deuxième verset. Première référence vient à Moutou, et ça Makila. Makila est Moutou. Deuxième référence vient à Zali Kombo. Kombo c'est l'adresse principale. Dans ce moment, nous avons pour na Kombo. Nous avons prié pour na Kombo. Biloko yo ce que comprendre yango malamu nde fonctionnaka nde ko sala ke au vivre vie à grandeur a na sina mo et puis nde ko sala ete ba coutume ezanga nguya na vie na yo. Nzambe era retiré Abraham avec Abraham azana famille amabe ba coutume ki ndoke na kati mama beze na kati ma ebise bima na ndako parano bima Abraham bima nzamba separa ki ena liboso ake ko pese forme na ye ebise bima liboso apako bima na ye abantu nzambe nazo mabon nzambe na okende wapi atuna question wana te so ki ngana mais nzambe ka sabima mboko to okena ebite. Mais Abraham a dit non. Abraham a dit fidèle, hein? A dit fidèle Abraham solo. Nzambe c'est vraiment Abraham. Abraham nzambe zo le comprendre Abraham. Abraham abima sa question. Abima kenda. Ayebela nyonso na nzela. Azo contexte person na nzela. Nde nzambe sola na ye atalisi ti a lobeli si bénédiction ya makila na ye nde a changer yango. Na bénédiction ya kombo na ye alobeli. Donc coutume ba kombo bazo poto lelo e ba kombo ya ténèbres. Ndeti kombo ngamu ba pesa ngai e ba bota ngai ba pesa kombo chikadi. E kombo ténèbres. Koti
kadi ko dangana une grande sorcière ndoki monane ay bazo pesinga komboana balongola ka komba chikadi balongola yango pa ikombo ya malamu te kombo na yo mukalai muswamba mampasi mamuke pamuke basanga bakombo nyonso wana so leze bakombo ya kutimi ya kindoki ebombi kindo bakombo wana nezoluka batu lelo donc kutimi zana basene ebele détruit bavi bachrétien ebele bachrétien besa révélation abili na yamba na ngai yesu yamba yesu kristo na bacondamnation na bablocage na baéchec yesu nini ya échec yesu nini ya condamnation ndeko tomitala parce que eyo yambi Christ esili te wana komba ya foi ebo komba ya balien okata te okata lien ndeni soza na connaissance te okata lien ndeni mi bande kolobela visionner ya combat spirituel pauvre papa olangi maman olangi bandoro be mabe mais lelo ba pesa ba raison lelo ba comment la raison ba na révélation en Nzambe il faut qu'on kata balien ko kata balien li sumuté sous sa balien va ni wapi coutume nyonso mokilo la sorcellerie so yo créé des banazana chapitre belle na opesa ebele y ancien et nouveau testament sorcellerie les eloko evandi na hypocrisie asali comme ça lingio mais lingio te aosalo complot ko lia yo mazo peso jantero sexuel na mtu na lia yo okola pambola yo oyo zola na message oyo miya oloba ezali na lokolo mate eza makambo eza ebele tozo continuer moyena sisa nyonso eza te kola pambolo. Merci. Obrigado, profeta, bem-vindo. A minha última questão é acerca da realidade da vida do Abraão. E para seguir as nossas vidas, o profeta bem-vindo ensinou acerca da grandeza, como nós podemos nos tornar grande, assim conforme Deus tornou Abraão, restaurando-lhe primeiro o sangue, que é o sangue da sua família, e mudando o seu nome. Nos tempos atuais, profeta bem-vindo, o profeta bem-vindo também disse que para se tornar grande tem um segredo, e na qual o profeta bem-vindo não explicou qual o segredo, e gostaria que o profeta bem-vindo Jimmy, aproveitando esse tempo para explicar o segredo da grandeza. Obrigado. Primeira coisa, Abraão, para se tornar grande, Abraão, ele obedeceu à voix de Deus. Donc Deus falou a Abraão, Abraão fez aquilo. Amém. Lembrando, Abraão não tinha filho, mas ele fez filho com o servo dele. A mulher dele disse que tem que expulsar esse egípcio, que o filho tem que sair em casa. Abraão estava triste. Deus falou a Abraão, Abraão, obedeça o que tua mulher falou. Tem que lhe meter fora. Tem que sair fora da tua casa. Olha aí, a pessoa não tem filho. Mas ele ouviu a voz de Deus. Ele respeita Deus. Ele meteu Agar fora com o filho dele, Ismael. Mas Ismael, filho de Abraão, é o primeiro filho de Abraão. Mas ele ouviu a voz da mulher, tinha por resistência. Mas quando Deus falou, ele obedeceu. Primeira coisa é obediência. A segunda coisa é aliança. Aliança pode se tornar grande, porque toda aliança tem um segredo. Todo êxito da vida tem um segredo. Não tem sucesso sem um segredo. Não tem. Mas hoje, cristão africano, ele tem sucesso para ganhar,
Elle tem que começar a ofender a pessoa, já ganhou a vida. Se você quer ganhar, tem que se abaixar, tipo Ruth. Ele se humilhou, abaixou a frente de Naomi. Ele sabia que essa Naomi tem grandeza. Quando eu vou lhe seguir Naomi, amanhã meu nome vai ser grande. Ele falou, Naomi, não vou te deixar. Teu Deus vai ser meu Deus. Aonde você vai dormir, eu vou dormir. Teu país é meu país. Ele colou Naomi. Até no canal da Naomi, ele conseguiu que verdadeiro casamento com Boaz. Se você quer se tornar grande, quando a pessoa já ganhou, não sei que é pobre, não sei que a pessoa não tem nada, que a pessoa não tem nada, conversa dele. Ah, aquele ganhou é feitiço. Todo mundo na vida ganha a vida, tem feitiço. Não tem história aqui no mundo que vai ganhar sem feitiço. Todo mundo sabe que está ganhando sem feitiço. Dinheiro é do diabo, dinheiro é de Deus. Não é de todo bem do mundo é de Deus. Salomão falou aquilo. Todo bem do mundo é de Deus, é para nós todo. Só o inútil separa com ele. A pessoa vai ver sua conversa, sabe? Vamos procurar dinheiro para comprar quilo de folha de milho, folha de bombom, para cozinhar fuso, para comer. Depois ele vai cozinhar, vai dormir, ele vai acordar 15 horas, vai procurar dinheiro, vai começar a pedir, me ajuda ainda, para comprar mais 1 quilo de arroz, para comer de noite. Aquilo não é vida. Pessoa que tem visão, a pessoa tem que trabalhar, tem que seguir pessoa que já ganhou, que a pessoa já ganhou amanhã. Ele pode conectar, vai ali, a sua vida também amanhã vai subir. A pessoa não tem nada, todo dia a vida dele só dá-me, tchau. Ele pode fechar o seu, mas ele já sabe. Então aquele jogo é jogo de 16. Aquele não é vida. Aquele é para preguiçoso. Você não é preguiçoso. Aquilo que você está faltando é visão. Visão da grandeza entra na sua vida. Sai, na pessoa não tem nada. Toda hora sempre costuma ler jornal, toda hora jornal. Acorda, ora a Deus. Cada dia Deus aumenta a bondade na sua vida. Sai, vai procurar trabalho. Deus está contigo. No caminho que você vai sair, é onde você vai contar com pessoa grande. Porque a grandeza é sangue. Sangue da grandeza vai colar também pessoa grande. Vai puxar também pessoa grande na sua vida para te ajudar. Deus te abençoa. Merci, prophète Benjamin. Question suka ezali olobeli biso grandeur muto azara na grandeur azara na ba camarade ya bato baza grand ministre azara na niveau ba ministre président niveau ba président directeur niveau ba directeur gouverneur niveau ya ba gouverneur likambo même na vie physique ezali soko muto ana aza na grandeur avandi place ya bato oyo baza na grandeur te epesaka un peu compliqué pour na à vivre na place wana. Ce que yo la peuple de nini en tant que pasteur na vie physique pe na vie spirituelle a bonzambe ne batu mususu ba ye na église azali na niveau moko ya makasi mais na église wana batu mingi baza na ba niveau oye azana ngoti. Est-ce que muto ko vivre na place ya ndenge wana? Ça va, merci. Et pas un Zambé, premier, mais pas un Zambé, et pas un Zambé. Et pas un Zambé, mouton à niveau azate. Et pas un Zambé, tout ça, on a fouillé mon photo pratique, ils allaient fouiller à humilité. Parce que un Zambé, a l'ito mikitisa. Mbongo na yo, kitoko na yo,
banda kude pa tali nzambe te yo similie et pas nzambe ça na ta convenable o nzamba otombola yo so ezala ba musubaka na église azo na église patozoka ngolelo sabana ke l'église ezana ba jeune fille belé na moi jeune fille kitoko mi ba na église wana pe ba balataka bien ba jeune fille église wana donc so na église ba jeune fille église wana balataka bien bazala kitoko yazo ko peut-être la mission na zo wela l'église otena ke na église wana nde na zo mona wa bato ya quartier na biso awa otena ke l'église wana basunga bato ba futelo ndaku ba pesa odazo na église azo ya te pour na royaume des cieux mais azo ba futelo ndaku so ba jara bato ndingi wana baba matérialiste baba to yoyo ba ko promettre le côté et pas nzambe or église ya nzambe église ali partie visible ya nzambe na mokilio bazo mona église bazo mona image ya nzambe na église mais église l'auto perdre ba valeur wana to perdre ba quitter parce autant on ba église we ba passer bazo violer bala batu bala miki bazo violer tout bana o bazana ba kindoki ba sambela yale ba koma donc ba scène escroquerie pesa mbo tosomba nini lupango église passer mbango ba pesi mbo neti musala mai na palanga kuna ba piso $15,000 azo mbongo azo traiter visa na ye azo passeport visa papa aye yo wana le na mosaba na ye na France musuna sapu kuna mbongo ta mondi mateki nda kuna ye robomsa yo mbongo abomsa eza pasi tozolanda matériel tolanda vérité tolanda maloba na nzambe tozolanda matériel tokosuka wapi lelo église ya nzambe perdre valeur à cause ya biloko eza vanité tobima na posa ya nzoto tobima na sentiment ya batu nzambe aza esprit aozela biso na partie spirituelle tosala ezali volonté na ye et puis nzambe akotala posa na biso nzambe ayebi susi ya mutu moko moko na église oyo azangi oyo aza nango nzambe ayebi mais tosalela Matthieu chapitre 6 verset 33 toluka poma royaume et na justice ya nzambe le reste européen na biso pour mais lelo komana toluka le reste liboso royaume na justice ezela nanu yo église ya nzambe lelo eza na chaos soki tokosimbana toluka nzambe na bosolo toza peuple béni na matériel mpe béni na spiritualité mais tozo perdre parce que tozoluka église tokuta église na monde toluki monde tokuta monde na église confusion totale lelo yango tozokoka te kosimba stati ya église toboyi te église esinga mbongo évangile eza gratuit mais évangile esinga biso mbongo mais na lolenge wana te na lolenge te baprophétie lokuta te omoni chaînette olati ndeza chaînette okeba longola ekolia na butu longola yo baba ye apesi chaînette ya nguma mais batala yango bela kingo mposa passe bata passe mo azolata yango passe yo oteka yango mpona sala pusa na ye tozokende wapi tozokende ba église tokende wapi tolongoli vérité tokoti mensonge si tu église va prophète si tu église va prophétie etondi bondoki etondi misala ya molili ka ba crime eza kuna mabe kuna koyiba kindoki bakisi comme nyonso ya mabe eva une église wana voyez Hollande ba solo ba non parce que il y a dans prophétie te ka côté na page na nga au mona koma nzamba zo prophétiser à travers ngai naza prophète nzambe basela na domaine miracle makasi mina kokomisa maloba na nzambe commerce te na kokomisa musanza commerce te ba défendre nzambe te nzamba se défendre ye moko tozonga na nzela ya vérité tosela nzambe vérité o tozoluka grandeur isa ya biso toza bana Abraham faut tobika yango mais tozwa yango na vérité na mensonge te jalousie te koina mususu te
qui aux églises ça lokola yezaka na kitoko la takana e bien amona kama mbongo ne comme jalousie et cause moninga lo banzambe merci ndende konanga zaka nango pambola lisusu azana nango kaka jalousie te to inana te nezaka selon vers mutute na linga basana nzambe nyuso ba mate bazwa eza malamu ouais combattre wente tout ça la vérité vraiment kola pambola yo abakselo amiozo la nangai partout un message oyo édifier yo un message ambwa kelate na ça la course en mutute ngala zolo ba vérité parce que na yana musala nzambe te pona kinde poto na boyi poto mbalebele na boyi yango na volonté na boyi yango na okene so sunza bonsi na okende mais na volonté abatu na boyi yango mbalebele donc kola pambola yo ndimi vérité yaka un évangile pour nous la ta veste là un évangile pour nous qui est France ou qui est portugais il y a un évangile atoke mbaba ndundu atoke uza atoke bengela atoke na katako kokombe isa malamu ote évangile nzambe kola pambola yo merci. Obrigada primeiramente profeta, bem-vindo Jimmy, e obrigada também à nossa mamã jornalista Mamã Madotumba. Obrigado também à nossa área da mídia que estão no outro lado. Temos a nossa câmera do nosso canal YouTube, está o irmão Patu. A nossa irmã Teresa na área da mídia está na câmera do nosso Facebook, e a nossa irmã Godelina está também na outra câmera do nosso YouTube. Muito obrigada a todos vocês de Cabinda Kunene, a todas as famílias que acompanham esse ministério a partir da Europa. O Ministério da Graça Divina que se encontra em Angola, em Luanda, Golf 1, na rua direita para quem vai para o Avokumbi, a nossa maior referência que é o campo da 14. Temos também o nosso culto semanal às quartas-feiras e às sextas-feiras, das 16 às 19h30. Muito obrigado a todos vocês e nos encontraremos no próximo programa. Topesi na liboso, merci na prophète Benvenu Jimé ndenge a se présenter na émission na biso a éclaircir bino nini oeza na vie spirituelle, ndenge l'église ezotambola, ndenge pe bandimi bazali. Merci prophète Benvenu. Merci maman Mado Tumba na sacrifice bozo sala. Merci Irma Teresa, Irma qui fait la portugaise d'établissement pour la grande sacrifice ça y na obitu que à toi c'est au grand cabo de falecer mange directement une personne à l'église a pas compris à tarif d'elle déjà beso à votre vie en nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Merci na staff na biso batu nyonso o baza sima ya rideau. Merci na frère Patungolo. Merci na sœur Godeline, merci na sœur Teresa, merci na sœur Nabiso Louisa et pas qu'on va participer lilo. Merci na sœur Teresa journaliste. Merci na batunyo sur la biso spécialement au sengi. Merci na famille Kivava, famille Mayamba na Vundes, famille Tumba Nyonso, famille Kazadi, famille Ndibu, famille Nime, famille Nyonso va aussi porter, famille ya Mama Aimé, famille ya Batu Nyonso va aussi porter biso anetonga na biso, famille ya sœur na biso Christelle, famille ya Papa Venasio, famille Tumba, famille ya sœur na biso Christelle na Allemagne. Pesi merci na batu nyonso totangi na totangi te, surtout sœur na biso Grâce na Paris, sœur Alice na Brésil, maman Chouchou na Kinshasa. Merci na batu nyonso o ba olanda biso. Merci na maman Provi ye pa landa biso mingi soki kutu mate koite ya alobela kango avant. Merci mingi nzamba pambola famille ya maman Provi na Suisse.
Merci. Kilti na biso ya semaine ezara mercredi na 16h à 19h. Eza kilti ya délivrance. Ya vendredi tozala nango 16h à 19h. Eza kilti ya prophétie. Bien aimé, bino mutu bolanda biso siège na biso eza awa na Angola na Luanda na rue à Trèche na Golf 1 numéro 295/A toza France en face ya Ario. Bien aimé, numéro ya mosali na Nzambe ezali plus 244 922 07 86 76. Numéro esara 24/24. Mosali na Nzambe soko bengi na ba problème spirituel ako sambelela yo. Bien aimé, tant tolobaka problème spirituel eza ba problème ebele ba maladie oyo ezaka inguérissable. Oyo ke na hôpital docteur oyo bisoka oza bien ekomi maladie spirituelle. Ba maladie o esilaka te okoma condamné pour mela bakisi ba genre ba diabète ba genre maladie du sommeil ba genre ya maladie ya cancer bambasu ba maladie eza ebele. Ko hésiter te soki okwei na Facebook to na TikTok to na Instagram na page na biso ya grâce divina au contacter otika message mosali na Nzamba o répondre yo pe au benga yo pour a consulter yo. Merci tokutani mercredi soki Jésus-Christ a été na kilt na biso ya victoire. Ciao.